Muito boa noite a todos, então, mais uma vez saúdo a todos vocês, meus amados ouvintes, nossos amigos. Tem tanta coisa para falar e nesta tarde eu fiz um trabalho aqui, acabei de fazer um trabalho, nós estamos fazendo um trabalho em inglês e eu estava com tanta coisa na cabeça, estudando desde a parte da manhã, eu estava estudando e nesta noite eu pensei, bom, eu não vou conseguir trazer as notas para colocar no slide, mas tem algumas coisas que eu gostaria de conversar com os nossos amigos, com os irmãos, com as irmãs, e eu creio que vale a pena nós falarmos sobre algumas destas coisas que talvez ficaram no meio aí das lições passadas e etc, não é? Que talvez nós não demos tanto ênfase. Tem um capítulo muito maravilhoso no livro de Daniel, que é o capítulo 7, e no capítulo 7 de Daniel, fala do Império Gentil, fala das nações gentias, fala do poderio, do domínio gentil, desde os dias de Nabucodonosor até os dias de hoje. Então, no capítulo 7 de Daniel, eu vou ler para vocês aqui alguns versos e nós vamos rever algumas coisinhas aqui, eu penso que vai ajudar a cada um de nós. No verso 3, fala daqueles 4 animais que apareceram, não é? 4 animais, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Então aqui nós vemos esses 4 animais. Lá no capítulo 2, você vai ver uma imagem que Daniel viu com 4 metais, não é? O ouro, o bronze, a prata e o ferro, não é isso? 4 metais. No livro de Joel você vai ver 4 insetos, que na verdade é o mesmo inseto em 4 fases, né? Na sua metamorfose, não é? Vindo desde o casulo ali, passando, etc., passando por aquelas fases do inseto. No livro de Apocalipse você vai ver 4 cavalos, 4 cores de cavalos, tudo está falando da mesma coisa, não é? Tudo está falando da mesma coisa. Então isto simplifica realmente a Bíblia de uma maneira tal que nós podemos compreender. Já falamos bastante desses assuntos, mas nesta noite eu quero falar um pouquinho aqui sobre o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel, explorar alguns detalhes e vamos continuar na nossa lição, ver o que Deus fará por nós. Vou colocar no meu quadrinho aqui, então, este império dos gentios teve 4 etapas até chegar nos dias de Jesus. E depois dos dias de Jesus, ele estava todo misturado, né? Se tornou um império só. Esses 4 fundiram-se e formaram um império só, que é o Império Romano, não é? Na esfera religiosa. Mas nós vamos ver que as fases que houve lá também acontecem aqui durante as 7 eras. Nós já falamos sobre isso, mas eu gostaria de voltar um pouquinho, porque tem alguns detalhes aqui que eu creio que podem ser cruciais para nós entendermos. Então o primeiro animal era um leão, semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um urso. O terceiro era semelhante a um leopardo, não é? Leopardo. E o quarto era um animal
muito assombroso, né? Um animal, como diz aqui, terrível, espantoso, né? Animal terrível, que era uma mistura dos animais anteriores, né? Terrível. Terrível. Muito bem. Então nós vamos ver as características desses animais. Depois lá no livro de Apocalipse, para quem está estudando agora, vale a pena repetir, quando João vê a visão de Apocalipse 13, falando da igreja romana, você vai ver que a igreja romana, na verdade, é uma mistura de todos esses reinos. São as idolatrias desses 4 reinos, são as ideologias desses 4 reinos, são os esportes desses 4 reinos, as músicas desses 4 reinos, o entretenimento desses 4 reinos, as culturas desses 4 reinos que influenciam todas as nações do mundo. Olha que interessante, quando João vê, em Apocalipse 13, verso 2, que ele vê aquela besta que saiu de entre os povos durante as eras, ele disse, a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, tá vendo? Tá tudo misturado, e sua boca como o de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Então veja que o que nós chamamos da igreja romana hoje, as doutrinas, vem lá dos gregos, por exemplo, a mitologia, a adoração aos astros, a mitologia, as fantasias, as fábulas, tudo isso estão misturado dentro desta religião que a igreja, que a Bíblia disse que é pagã. Práticas pagãs, religião pagã, costumes de vida pagãos e por aí vai, que influenciam todo mundo e tenta transformar todo mundo, porque aquele quarto reino lá, aquele quarto reino de ferro, os 10 dedos, que são as maiores nações, as mais poderosas nações, os G10, porque a Bíblia fala de G10, né? Então, são as nações que influenciam as nações menores a agirem como elas. São como os irmãos mais velhos, não é? Que influenciam as demais nações. Então, nós vamos ver esta cena. João enxerga tudo isso aí. Mas o que é interessante? Que no capítulo 8 de Daniel, volta a falar, veja, no capítulo 7 fala dessas nações, e no capítulo 8, agora volta a falar, lá no princípio da dispensação gentia, vamos traduzir lá no princípio. Quero mostrar algo aqui para vocês. O leão representava Babilônia. O urso representava Medo-Persas. O leopardo representava Grécia. E o animal terrível representava Roma, o Império Romano. Lá no princípio da dispensação romana. Não é? É isso que representava. Agora, no capítulo 8 de Daniel, volta a falar destas nações aqui, mas agora os animais que simbolizam estas nações não eram estes, eram outros. E é interessante notar por que Daniel viu as mesmas nações, mas agora são outros animais que representam elas. Vamos mostrar isso para vocês. Está no capítulo 8. Eu vou achar o verso aqui para vocês. Quando ele pede o que significa o bode que ele viu e o carneiro que ele viu, o que significava, então vem a revelação e diz assim, ó, o bode, no versículo 21, Daniel 8, 21, o bode peludo é o rei da Grécia. Opa, então vamos colocar aqui embaixo aqui, bode. Bode, rei da Grécia. Isto. E o carneiro são os medo-persas, no verso 21. O carneiro são os medo-persas. Olha que interessante. Carneiro.
Olha no meu quadrinho aí. Então veja que as mesmas nações, que o urso representava os medo-persas, no capítulo 7. Mas também o carneiro representa os medo-persas, no capítulo 8. No capítulo 7, o leopardo representava a Grécia, mas no capítulo 8, o bode representava a Grécia. Por quê? Simples. Por que isso? Porque esses animais aqui de cima, aqui, ó, eles denotam o aspecto político. E este aqui embaixo denota o aspecto religioso. O aspecto religioso. Tá vendo? Deu para entender? 4 estágios. 4 estágios. Essas nações tinham uma influência religiosa, mas também tinha uma influência política. Por exemplo, no reino da Babilônia era o governo de um homem só. Vamos colocar aqui. Governo de um homem só. Nos medo-persas, era o governo baseado em Congresso e Senado. Ele tinha que ter a aprovação dos demais. Lembra da história que o rei queria livrar Daniel da cova dos leões, mas os outros, os senadores, lá, os congressistas, não queriam? Então ele não governava sozinho. Um governo aqui como podemos descrever esse governo? Não é um governo de um homem só. É um governo governado por vários. Este aqui, governo militar, que esse aqui era Alexandre o Grande, aquele chifre era Alexandre o Grande, que tinha no bode. Governo militar de um homem só. E aqui, em Roma, era um governo militar. Vamos voltar aqui. Governo militar. Governado por vários. Então tem esses tipos de governo aí, nós podemos entrar na política e tal, mas não é o que eu quero fazer. Eu quero enfatizar, deixa eu colocar aqui, ó, colocar aqui do ladinho, Daniel 7, e aqui, Daniel 8. Daniel 7 e Daniel 8, certo? Então aqui no capítulo 8 de Daniel, nós vamos ver por que se usa então esses animais diferentes. Porque o carneiro e o bode é um animal de sacrifício. Então está ligado com o espírito religioso, o animal de sacrifício. Esse carneiro tinha 2 chifres. Esse carneiro tinha 2 chifres, né? Como eu coloquei ali. E o bode tinha 1 chifre. Esse bode tinha 1 chifre. Lá eram estas nações. Muito bem?